Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Terezinha. Hoje, Jesus entra em Jerusalém para se cumprir nele tudo o que tinha sido profetizado no Antigo Testamento. Ele já sabia que ia morrer. Já sabia. Ele via, entendia tudo que estava acontecendo. Começou a pregar, mais ou menos com 30 anos, e começou os fariseus a persegui-lo, fariseu e saduceu. Eram as autoridades da época, a autoridade religiosa. A autoridade romana era Pilatos. Tinha outro reizinho lá, chamado Herodes, mas esse não apitava não. Era Pilatos quem comandava. Pilatos era o representante do imperador romano naquela região. O imperador tinha dominado Israel, o Império Romano. Aí dividiu Israel em 4 reinos pequenos. Um desses reis era Herodes, mas quem comandava tudo, primeiro era o imperador. E ali era Pilatos. O que ele dissesse ia ser feito. Nós vimos a entrada de Jesus em Jerusalém. Ele chega com os discípulos próximo da cidade. Chegam a Betfagé. Bet quer dizer casa em hebraico. No Monte das Oliveiras. Hoje tudo isso aqui é Jerusalém. Envia 2 discípulos à frente dele. Vão até o povoado que está aí na frente, ó. Encontrareis uma jumenta amarrada e com ela o jumentinho. Desatai-os e trazei-os a mim. O que nosso Senhor quer com um jumento e uma jumenta? Para nós pode não dizer nada. Mas naquela época, que era a época dele, o jumento era o animal que o rei de Israel montava. Quando eles escolhiam um rei, para mostrar para o povo todo que era o rei, que tinha escolhido um rei, esse rei montava no jumento e andava pela cidade, o povo todo gritando: salve o rei, salve o rei dos judeus. Então Jesus já fazia a mesma coisa, para dizer que ele é rei. Ele está dizendo: eu sou rei, mas não um rei aqui da terra. Isso aí o povo não entendeu. Hoje também tem gente que não entende. Ele não é rei político não, desses políticos aí. É muito superior. O reino dele começa aqui, mas não é daqui. Mas ele é rei. Por isso que mandou pegar a jumenta e o jumentinho. Aí na hora que estava entrando na cidade, o povo começou a aclamar com ramos. Por isso vocês estão com ramo aí. É a mesma história que aconteceu. Porque essa história acontece toda hora na vida da gente e a gente às vezes nem percebe. Você está dentro dessa história. Eu, o Papa, os bispos, tudinho, todo mundo está dentro dessa história aqui. Aí quando vai entrando na cidade, o que é que o povo diz? Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. O povo começa a louvar Jesus. Montado no jumento é rei. O Rei de Israel. Pois é. A multidão gritou isso no domingo. Na sexta-feira, a mesma multidão vai dizer: crucifica, morre. A mesma multidão que louva, condena a morte. Comece a pensar quem é você nessa história. Pode ser que você seja um da multidão.
que louvou Nosso Senhor, depois condenou. Basta condenar alguém na terra que você está condenando Nosso Senhor. Basta falar de alguém que você está condenando Nosso Senhor. Então não pense que é muito longe não, essa história aqui está bem pertinho. Ninguém escapa dessa história aqui não. Aí entra na cidade, fica lá segunda, terça, quarta, quinta-feira, ele manda os discípulos também ir à casa de alguém conhecido, dizer que ele vai celebrar a ceia. Quinta-feira à noite ele celebra a última ceia. Aí ele pega o pão e diz: isso é meu corpo, distribui aos discípulos. Pega o vinho, diz: isso é meu sangue. Olha para o discípulo e diz: um de vós vai me trair, ó, um de vocês aí, eram 12, um vai me trair, outro vai me negar, e vocês tudinho vão fugir. Nosso Senhor diz a verdade, ele não mente não. E ele enfrenta a verdade. Um de vós vai me trair. Aí perguntou, Pedro mandou João perguntar: quem é, Senhor? É aquele que eu entregar agora o pão, que eu vou mergulhar no vinho. Entregou para Judas, que Judas perguntou: sou eu, por acaso? E Nosso Senhor diz: é tu mesmo. Levanta, vai logo. E Judas saiu. Se virou para Pedro e disse: hoje, antes que o galo cante, 2 vezes tu vai me negar 3. Tu que eu escolhi, tu vai me negar 3 vezes. Você já tem 3 personagens aqui para se identificar: ou o povo, ou Judas, ou Pedro. Vai escolhendo quem você é. Depois da ceia, eles cantaram em hebraico: Baruch haba b'shem Adonai bereshit bara Elohim. Aí ele foi para o Monte das Oliveiras com os 11, porque Judas não estava mais lá. Chegando lá, escolheu Pedro, Tiago e João. Ele escolhia quem ele queria. Não era votação não. Hoje estão querendo escolher tudo por votação na igreja. Na igreja mesmo Jesus não fez isso não. Levou os 3 para um lugar afastado e disse: fique rezando aí que eu vou rezar bem acolá. E disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Jesus teve medo. Ter medo todo mundo tem, mas ele venceu o medo. Tem gente que passa a vida toda com medo. Pai, afasta de mim esse cálice, mas não faça o que eu quero, mas o que tu queres. Voltou, encontrou Pedro, Tiago e João dormindo. Olha os amigos de Jesus. Na hora que ele mais precisava, estava tudo dormindo. Escolha quem você é. Você é desse que está dormindo? Que fica dormindo quando Jesus precisa? Às vezes é. A igreja nos deu aí 40 dias de jejum penitência. Você fez ou ficou dormindo? É bom pensar. Se afastou, rezou de novo. Quando voltou, eles estavam dormindo de novo. Vou dizer uma coisa: esses 3 aqui eu não quero na vigília não. Está aqui da igreja. A vigília aqui é para estar acordado. Se Pedro, Tiago e João vier para cá, eu mando acordar. Quando volta, chega o soldado com Judas. Traidor vai se manifestar. A traição é como uma serpente, aquela serpente lá do paraíso. Aí ele tinha dito para os guardas: aquele que eu beijar no rosto é ele. Jesus vê ele se aproximar. Jesus sabe de tudo e diz: o que tu estava fazendo aqui? Jesus sabia. Ele diz: mestre, e dá um beijo em Jesus. Nessa hora Jesus é preso, mas ele não fica calado não. Ele diz: olha,
Eles estão me prendendo porque eu estava lá no templo ensinando. Por que vocês não me prenderam lá? Agarraram, levaram para o Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano, apesar de Anás, sogro dele, ser mais importante. Chamaram os fariseus e os saduceus no tribunal da mentira, como hoje tem também aí. Ele no julgado Nosso Senhor não, eles são lá para condenar, como tem juiz hoje só para condenar. Roma de fariseu e saduceu hoje. Pense também, se você não é fariseu ou saduceu e você não está no sinédrio lá, ou você é o guarda que prendeu Jesus. Lá procuravam acusar Jesus, mas nada do que ele tinha feito condenava à morte. O que ele tinha feito, falou a verdade, curou, cego, aleijado, ressuscitou gente, isso aí leva para a morte? Aí disseram, ele blasfemou o nome de Deus. Por que ele blasfemou o nome de Deus? Porque ele disse que era Deus, mas não é blasfêmia, isso é a verdade. Aí encontraram essa lei lá, vamos condenar porque ele blasfemou o nome de Deus. A lei deles dizia que quem blasfema morre, dizia. Só que eles não podiam condenar a morte. Por isso que levaram para Pilatos. Então, encontraram uma coisa da lei. A lei diz, não pode blasfemar. Jesus disse, eu sou Deus. Eles disseram, blasfêmia. Aí condenaram. Jesus disse na hora, na cara do sumo sacerdote, vereis o Filho do Homem descendo com a nuvem do céu. Ele disse aí, eu sou Deus. E eu vou voltar um dia. Nessa hora o sumo sacerdote disse, blasfêmia, e condenou. Mas, acabei de dizer, eles não podiam condenar ninguém, porque Roma estava lá, o Império Romano. Quem condenava a morte era Pilatos. Então eles tinham que mandar para Pilatos. E levaram. Pilatos já sabia. Pilatos sabia de tudo. Se você pensa que Pilatos era bobo, era não. A mulher dele já tinha avisado, olha, esse homem aí que estão trazendo aí para ti é justo. Ele sabia de tudo, Pilatos. Ele já tinha feito lá uma pesquisa para ver quem era Jesus. Não se iluda não. Ele era um político. Bastante astucioso esse Pilatos. Pilatos entrou numa sinuca de bico com Nosso Senhor. Por quê? Porque a acusação era essa, que ele era Deus. Só que a lei romana não condena ninguém que diz que é Deus. Então ele não podia condenar. Ele, que era juiz, governador, procurador, não podia condenar. Porque a lei do Império Romano não tem nenhuma lei que condena ninguém dizendo que é Deus. Pode dizer que você está ficando doido, mas condenar a morte não condena. Então não podia. Mas ele sabia que se soltasse Jesus, podia ter uma revolta entre o povo, porque os fariseus, os saduceus queriam matar Nosso Senhor. Essa é a sinuca de bico do Pilatos, que muitos entram e fazem como ele. Principalmente os políticos aí. Aí ele achou um jeitinho para safar. Tinha que ser de acordo com a lei. A lei diz, não posso condenar. Se eu soltar, pode ter uma revolta. Aí, com a revolta, ele podia ser preso, perder o emprego, ir para o exílio e morrer no exílio. O imperador podia mandar matar ele. Era a vida de Jesus ou a vida dele que estava em jogo. Primeiro ele mandou Jesus a Herodes. Está no outro evangelho, nesse aqui não tem. Aí Herodes já queria conhecer Jesus. Jesus não disse uma palavra para aquele sem vergonha. Tem gente que não merece nem uma palavra da gente. Herodes mandou de volta para Pilatos. Aí Pilatos fez aquele gesto.
que se você pensa que é covardia, você não entendeu, foi nada. Ele foi muito astucioso. Ele lavou as mãos. A lei dava o direito para ele lavar as mãos. Ele lavando as mãos, ele não iria ser contra a lei. E sabia que Jesus ia morrer, porque ele ia entregar para os fariseus. Ele usou a inteligência, na verdade. Não foi covardia nem de maneira nenhuma. Não podia condenar, mas podia lavar as mãos. A lei dava o direito dele fazer isso. Ou seja, podia não julgar. Não julgando, tinha que entregar para os fariseus e saduceus. E iriam condenar Jesus. Assim não teriam a revolta na cidade. E ele ia salvar o emprego dele. Deu certo o que ele fez? Deu? O que vocês acham? Deu certo? Deu não. Alguns anos depois teve uma revolta na cidade. Depois que Jesus morreu, teve uma revolta na cidade. Aí o Pilatos foi para o exílio, perdeu o emprego e morreu lá. Com Deus não se brinca não, meu povo. Ele usou de uma artimanha para se safar, pois aconteceu o que ele não queria. E nosso Senhor morreu. E o povo que matou ele, junto com as autoridades, até hoje está pagando. Que é o povo judeu. Depois Jesus morre, no ano 70, Jerusalém é destruída. No ano 134, outra destruição, eles vão para o exílio tudinho, ficam até 1948, depois da Segunda Guerra, volta para lá. Hoje Israel é só um pedacinho do que era e está em guerra até hoje. Nunca mais tiveram paz. Com Deus não se brinca não, viu? Pilatos morreu no exílio e o povo que matou está pagando até hoje. É só abrir a televisão que está em guerra, sempre em guerra. E ficou da morte de Jesus até século passado no exílio. Esse povo. Levaram para a cruz, bateram muito. O filme da paixão vai ser colocado aqui. E ele aceitou. Experimentou o abandono. Esse grito aqui, Eli, Eli, lama sabachthani, isso aqui é aramaico. Em hebraico é bem próximo. Eli, Eli, pode ser também, ou Eloi, Eloi, lema azavtani. É a língua dele, era o hebraico, lido, e o aramaico falado. Quer dizer, por que me abandonaste? Eli, Eli, Deus meu, lema, lama, por que? Sabachthani azavtani, abandonaste a mim. Por que tu me abandonaste? Ele está falando com o pai. O pai não tinha abandonado ele não, mas deixou ele morrer. Deixou morrer, mas fez uma coisa muito superior. Porque da morte ressuscitou nosso Senhor. E hoje, quem acredita em nosso Senhor, quem é cristão, quem é católico, quem confessa, quem comunga, para esses, não tem morte não. Nós vamos morrer sim, certamente, mas para quem segue e confessa e comunga aí, ou aumenta pede perdão antes de morrer, para esses, eles vão viver de novo, eternamente no céu. E para aqueles que matam Jesus, ou que vivem em pecado, e não se arrependem, vão morrer e vão ressuscitar também. Só que vão para o inferno, não vão para o céu não. Então tem outra vida e tem outra morte. Tem essa vida, tem outra vida, tem essa morte e tem outra morte. Quem escolhe sou eu. O primeiro que é julgado nessa história é o Papa, se foi fiel ou não. Depois os bispos, depois os padres, depois
diácono, religioso, depois vocês. Depois os governantes, quem não tem fé. Todo mundo vai ser julgado nessa história. Quem seguiu a lei de Deus, quem confessa, quem comunga, quem está no sacramento, vai morrer, vai, Nosso Senhor morreu, mas vai ressuscitar com ele. Quem não vive, mas se arrependeu, tem a última chance. Vai para o céu? Vai passar no purgatório um pouquinho, né? A não ser que tenha uma contrição perfeita. E quem não vive, não quer viver, não está nem aí, morreu mesmo e não quer conversa, nem pediu perdão. Tchau. Com Deus mesmo você não vai. Você vai ficar eternamente sem Deus. Isso aqui é o drama da vida, viu? Da vida de cada um. Eu falei no início, estou falando de novo. Esse evangelho da paixão, ele acontece todo dia na nossa vida. Todo dia eu posso trair, eu posso negar, eu posso me arrepender. Pedro se arrependeu, né? Quando Jesus foi preso lá no pátio do sumo sacerdote, ele foi escondido. Pedro era medroso, muito medroso Pedro. Aí um empregado viu e disse: tu é discípulo dele. Sou não. Vergonha, né? Primeiro Papa, né? Disse de novo: eu te vi com ele. Não sou. Outro empregado disse a mesma coisa. Eu disse: eu não conheço esse homem. Vergonha, Pedro. Aí o galo canta. Cantou 2 vezes. Ele negou 3. Mas depois se arrependeu. Portanto, se você negar, se arrependa. Faça como Judas, não, se arrependa. Se você é um dos soldados que estava lá, zombando de Jesus, se arrependa. Um deles se arrependeu quando enfiou a lança, viu sangue e água, virou santo. Se você é prostituta, Maria Madalena também era. E é mais santa do que você e do que eu, hoje. Se você foi ladrão ou é um ladrão, ressuscitou com Jesus, né? Está no céu. Então, o que você fez ou faz, se você se arrepender, você vai para o céu. O problema é não se arrepender. E esse povo aqui que matou, que foi favorável, se arrependeu, foi para o céu. Tudinho aqui nessa história. Se arrependeu. Se não se arrependeu, nem foi, nem vai. É muito bom, muito importante, irmãos, irmãs, nessa semana você pensar nisso que eu estou dizendo, que eu vou pensar também. Você viver essa semana que eu vou tentar viver aqui, a paróquia também, a igreja também. Tem missa todo dia, tem confissão todo dia. Terça-feira, segunda, confissão antes, depois da missa. Terça-feira tem procissão com Nossa Senhora das Dores até o Castelo Encantado. Quarta-feira, confissão, missa, confissão, ofício, vamos rezar depois ofícios aqui, dos mortos. Quinta-feira, de manhã, os padres vão estar na catedral. Quem quiser ir para a catedral quinta-feira pode ir. 8 horas da manhã, a missa dos padres, tudinho com o bispo. Com os bispos. Eu vou estar lá. Os padres vão renovar a ordenação. Vão renovar a ordenação. Eu fiz há 22 anos, eu vou renovar. À noite vai ter o lava-pés aqui. Depois do lava-pés, vamos ficar em vigília. Se você vier para a vigília para dormir, fique em casa. Não venha não. Faça como Pedro, Tiago e João não, porque eu vou mandar acordar. Tem uma mangueira aqui com água fria. Primeiro que dormir eu vou jogar água. Né? Aí 6 horas da manhã de sexta, vamos sair em procissão, rezando a via sacra pelas ruas do bairro. E uma cruz bem grande. Venha 6 horas da manhã. À noite, 19 horas, vai ter a celebração da paixão.
Adoração da cruz, comunhão e proclamação da palavra. Vamos fazer aqui fora. Se não chover, vai ser ali por causa daquela cruz que a gente fez recentemente. Sexta-feira é dia de jejum também. Quem está doente, não precisa fazer, não. Quem tem problema de gastrite, não sei o quê, né? Às vezes é diabetes, não precisa fazer, não. Faz o que pode fazer. Mas quem tem saúde tem que fazer jejum. E o jejum na igreja não mata, não. É só tirar uma refeição. Né? Não mata, não. No sábado vamos ficar em silêncio, em oração. E à noite vai ter a vigília pascal, que é a missa mais importante do ano. Domingo da ressurreição, nosso Senhor vai ressuscitar. Pois bem, eu aconselho você em casa hoje ler esse evangelho de novo. É longo, mais longo é o tempo que você perde na televisão. Opa, para falar, né? Mais longo é o tempo que você perde conversando que só besteira. Só besteira. Então leia de novo esse evangelho. Venha confessar, eu vou atender antes da missa e depois da missa. Aproveite para se encontrar com o nosso Senhor. Se tem alguém que está longe da igreja, traga nessa semana para cá, participar. Porque a coisa mais triste da vida é uma pessoa que a gente conhece, ou da família da gente, eu não sei, a pessoa que a gente considera muito, a gente ir para o céu e essa pessoa não ir. Você nunca mais vai ver essa pessoa. Ela nunca mais vai lhe ver. Quem for para o céu, todo mundo vai se ver no céu. Mas quem não for, o inferno, além de ser inferno, ainda tem isso. Você nunca mais vai ver essa pessoa. Então traga uma pessoa que está afastada de Nosso Senhor, porque ela está arriscando. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.